Olá, seja bem-vindo. Eu sou Tatiana Scremin e vou conversar um pouquinho com você sobre a importância do controle do estoque, principalmente em decorrência da escrituração fiscal digital. O fisco, tanto estadual quanto federal, ele está de olho no controle de estoque das empresas. Tanto é que cada vez mais nós vimos nas declarações blocos, registros para informação desse controle de estoque. Dá uma olhadinha lá no SPED fiscal, na escrituração fiscal digital. Nós temos o bloco H, que traz o saldo final do estoque no período. Geralmente, né, a grande maioria das empresas estão obrigadas apenas uma vez ao ano, mas nós temos empresas que a entrega é mensal, outras trimestrais. E nós temos também alguns contribuintes já obrigados à informação no bloco K, que é o controle do estoque da empresa desde o momento que a mercadoria entra, a movimentação interna, até o momento que ela sai da empresa. Então, nós vimos cada vez mais esta preocupação. E nós, como empresários, como contadores, cada vez mais a gente tem que tentar refinar o nosso controle de estoque para não corrermos o risco de levar uma notificação no futuro. Porque imagine só o que acontece aí no dia a dia. A gente sabe o que acontece. Você tem um registro na contabilidade, você tem um outro na contagem física e você tem um outro na declaração. Tem empresas que cada informação que leva para o fisco leva com estoque diferente. Então você tem que tomar muito cuidado com essas informações. Imagine só, você tem na contabilidade 1 milhão de reais em estoque, 1 milhão de reais. Aí lá na contagem física tem 300 mil. O que aconteceu com a diferença? O que aconteceu com esses 700 mil reais em estoque? Estou falando só em valores, não estou nem comentando a questão ainda da quantidade física, que também é um assunto muito importante. A quantidade física tem que bater, os valores têm que bater. Então imagine só, você tem 1 milhão na contabilidade e 300 de físico. E agora, o que eu faço com essa diferença de 700 mil reais? Tatiane, me ajuda? Olha, eu recebo muito questionamento dos treinamentos. Tatiane, tu sabe o que acontece? Não vem se iludir achando que as empresas têm controle de estoque correto, porque é tudo errado. Olha, depende. Conheço empresas que sim, que está correto. Também não é fácil. É uma situação muito complexa. Eu conheço uma empresa que tudo que entra é com nota fiscal, tudo. E tudo sai com nota fiscal também. Então, quer dizer, ela faz o correto. É isso que tem que ser feito. Tudo com documento hábil, entrada, saída com documento hábil. E dá furo no estoque. E agora, como é que está dando furo no estoque se essa empresa faz tudo certo? Será que faz tudo certo? Se está dando furo no estoque, tem alguma coisa acontecendo aí no meio de campo. Não é pela questão do documento fiscal. Entra com nota e sai com nota. Mas o que pode acontecer? Um dos casos que nós descobrimos é a baixa equivocada. Olha que absurdo. Você vai lá e compra um produto. Vamos supor, vamos colocar aí o chiclete. Nós temos uma marca de chiclete e tem vários sabores. Tem de hortelã, melancia com hortelã, enfim, tem uma infinidade. Aí a pessoa vai lá, compra esse chiclete e o faturista pega, coloca aí esse chiclete. O faturista nem pega o chiclete que está na mão dela para ler o código de barras. Ele simplesmente pega o que está na frente dele e baixa. E numa dessa a pessoa pegou o chiclete de hortelã, que tem um código de barras, e aí o faturista foi lá e pegou o de melancia, tem outro código de barras. O que vai acontecer no final? Tudo entrou com nota e saiu com nota. Nota, cupom, nota fiscal eletrônica, né, de consumidor final. Mas vai sobrar o estoque físico de um e vai faltar no estoque físico de outro. Ele baixou pelo código de barras errado. Então está faltando, neste caso, uma orientação na pessoa que está lá trabalhando. Porque o contador sabe que tem que ter o controle de estoque, o empresário também sabe, mas às vezes a pessoa que foi contratada para cuidar disso não tem o devido conhecimento e não sabe da importância desse controle, e principalmente em decorrência de futuras notificações. Imagine só nesse caso do exemplo que eu passei para vocês. Uma empresa tem um estoque contábil de 1 milhão de reais e um estoque físico de 300 mil. Se o fisco vem a descobrir essa diferença, o que ele vai entender? Que teve 700 mil reais de venda sem documento fiscal. E aí vai dar uma notificação para a empresa. E aí, para provar, não, foi com nota. Como que você vai provar? Você tem registro contábil, não bate com a contagem física, ou com a escrituração fiscal digital também. O SPED fiscal, a escrituração fiscal digital, tem o saldo final do estoque. Esse saldo, ele vai ter que bater
com saldo contábil e com saldo físico, então os três têm que estar redondinho. E é aí que está o perigo, e é aí que está o problema. A gente sabe que não é bem assim. Uma informação bem importante que nós temos na escrituração fiscal digital é o registro 0200. No registro 0200, você vai informar qual é a finalidade daquele produto na sua empresa. Ele é o cadastro do seu produto. Esse produto é matéria-prima, ele é embalagem de apresentação no caso, é produto em processo, é um produto acabado ou até mesmo é uma mercadoria para comercialização. Então, lá na escrituração fiscal digital, você vai fazer o cadastro dizendo qual é a destinação. Claro, imagine só, você dá a entrada como matéria-prima, mas a sua empresa não é uma indústria. Ela só revende o produto, então tem algumas coisas que também têm que ser cuidadas já lá no cadastro do produto. Falhas nesse cadastro podem interferir sim no seu controle de estoque. Então o cadastro é de suma importância. No cadastro do produto lá no SPED, no 0200, você vai informar, além da destinação do produto, outras questões que vai ser questionado, mas também o código interno, que é o que você utiliza na sua empresa, e o código de barras, que ele vem sendo muito utilizado no controle de estoques. Então imagine, é o caso do exemplo do chiclete. Você tem um produto com o código de barras, um código de barras X, e você baixa o chiclete de outro código de barras, então vai dar furo no teu sistema. Então tem esse cuidado extra que nós temos que cuidar. Então tem o código interno, você vai ter o código de barras para produtos que têm código de barras, aqueles que não têm código de barras, simplesmente o campo vai ficar em branco. A NCM do produto também. Lá antigamente a gente nem ouvia falar da NCM, era mais quem trabalhava na indústria e ainda assim o pessoal não dava tanta importância. Hoje em dia, a NCM, a nomenclatura comum do Mercosul, é um código extremamente importante. Muitas questões, o pessoal muitas questões que vêm até mim. Tatiane, o produto tal tem benefício fiscal? Ah, me dá a NCM. Então, é muito utilizado para saber se tem benefício, se tem substituição tributária, até para saber o que é exatamente aquele produto. Claro que muitas vezes só com a NCM a gente não consegue a identificação, mas cliente te dizendo o que é o produto e te passando a NCM já ajuda um monte. Então tem que tomar esses cuidados com as codificações também. Então imagine, você tem um produto que o código interno é X e aí você baixa o código interno Y, vai dar furo no seu estoque. Então tem que tomar bastante cuidado com essas situações. Uma outra coisa que acontece muito na questão do estoque, e claro que a escrituração fiscal digital, ela tem solução para isso. Eu coloco sempre nos treinamentos, gente, quase tudo em relação ao estoque tem solução. Por que eu digo quase tudo? Porque coisas ilegais não tem. Imagine, você chega para mim e diz assim, olha, Tatiane, o meu estoque físico tem 300 mil reais e o contábil 1 milhão. O que eu faço? O que eu vou dizer? Eu não sei. Eu não tenho solução para isso. Isso não poderia estar acontecendo. Então não tem como eu te orientar, resolver, fazer um pequeno ajuste de 700 mil reais. Então o pessoal chega, não, Tatiana, é só um pequeno ajuste de 700 mil reais. Que seja pequeno mesmo, não tem, é uma situação que não tem solução. Você nunca poderia fazer uma venda sem o documento fiscal. Então não tem, aqui não tem solução. Agora, uma coisa que tem solução, e tem muita empresa que ainda faz errado, mas nós temos previsão legal para resolver, é a questão da conversão. Por exemplo, você compra um pacote de prego e você vende em pacote. Fechou. Entra na nota fiscal um pacote de prego e sai um pacote de pregos. Então, fechou. Agora, se você compra um pacote de prego, abre esse pacote, coloca lá numa caixa para vender em unidades, claro que o controle de estoque é um pouquinho mais complicado, mas como que você faz para o seu estoque não ficar furado? Aí lá na escrituração fiscal digital existe o fator de conversão, que é o registro 0220. O que você vai fazer dentro do 0220? Você vai informar que 1 quilo de prego ou um pacote de prego tem, vamos supor, 1000 pregos. E aí você vai vender em unidade, o teu estoque vai fechar. Empresas não obrigadas à escrituração fiscal digital, ou simples nacional, que daí acaba sendo Sintegra, vai utilizar a ficha técnica. Então, internamente, você vai ter fichas que vai dizer que um pacote de prego tem 1000 pregos. Ah, mas, Tatiane, e se não tiver 1000 pregos naquele pacote? Porque é uma máquina que joga dentro do pacote. Então, ela pega, às vezes pode ir 1001, às vezes pode ir 999.
Aí fica um pouco mais complicado. Se você é muito rigoroso, vai ter que abrir o pacote e contar prego por prego. Aí fica praticamente inviável. Então, neste caso, a gente acaba trabalhando mais por aproximação. Olha, imagino, né? Imagino não, né? Pode questionar a indústria ou até contar o primeiro pacote, né? Tem mais ou menos 1000 pregos e você seguir nessa linha. Porque se for um controle muito rigoroso, teria que abrir pacote por pacote e fazer a contagem. Isso sim eu concordo que é inviável. É inviável, imagina, prego, rosca, parafuso, essas empresas que vendem materiais de construção, imagine controlar uma situação dessa. É praticamente impossível. Agora, lá no comércio, vamos supor, de alimentos, compra um pacote de bombom, abre e vende em unidades. É a mesma situação do prego. Você vai lá no 0220, que é o fator de conversão da escrituração fiscal digital. Se a sua empresa não é obrigada à escrituração fiscal digital, você tem a nota técnica, a ficha técnica, desculpa, uma ficha técnica, dizendo que num pacote tem 30 bombons, por exemplo. E aí você vai vender os bombons em unidades. Então, neste caso, não tem como dar falha. Inclusive, no caso do bombom, tem o código de barras em cada bombonzinho. Então, você consegue controlar, inclusive, pelo código de barras. Tatiane, lá no prego não tem código de barras. Tem no pacote, mas em unidade não tem. Então, quando você cadastrar o prego lá no 0200, você não vai colocar código de barras, porque o código de barras é do pacote e você vende unidade. Então, se você colocar o código de barras em uma unidade, é como se você estivesse vendendo um pacote a cada vez. Você não vende um pacote a cada vez, você vende um prego. Então, neste caso, o código de barras vai ficar em branco. Então, nessa situação, nós temos solução. O SPED fiscal traz isso. Então, para fechar essa questão do código de barras, o que você tem que fazer é orientar a pessoa que trabalha no estoque e dizer, olha, você precisa baixar o estoque de acordo com o código de barras que está no produto, senão pode dar falha no estoque. E aí, nós não temos previsão legal para um ajuste, uma espécie de depara. Por exemplo, eu vendi o chiclete de hortelã, a pessoa levou embora o chiclete de hortelã, só que daí eu baixei o de melancia. O estoque de melancia está faltando no caso contabilmente, né, no registro, e fisicamente está faltando o de hortelã. Então, eu fazer esse ajuste para passar de um para o outro, não existe previsão legal. Não dá para fazer, nem no SPED fiscal. Dá para fazer gambiarra, que é o que o pessoal faz. O pessoal faz ajustes aí à torta e à direita. Mas eu estou falando aqui o que tem previsão legal. Não existe previsão legal de eu fazer esse ajuste de tirar de um produto do estoque e passar para o outro para daí o meu estoque final ficar correto. Isso não tem o que fazer. Lá no comércio, o controle do estoque é um pouco mais simplificado porque você vende exatamente o mesmo produto que você comprou. Então, se você comprou cadeira, você vai vender cadeira. Se você comprou computador, você vai vender computador. Diferente da indústria que compra vários produtos, faz a transformação, o beneficiamento e vende um outro produto. Então, na indústria, o controle é um pouquinho mais complexo. Agora, lá no comércio, o cuidado é a questão. Tem que entrar com nota, claro que na indústria também, mas no comércio é um pouco mais simplificado. Então, você só tem que tomar cuidado na questão de quem tem que entrar com documento fiscal, sair com documento fiscal e fazer os registros de forma correta, tanto na entrada da mercadoria no teu sistema, quanto na saída da mercadoria do teu sistema. Então, tem que se tomar muito cuidado em questão de baixa, de entradas e saídas. Já lá na indústria, o que acontece na empresa? Ela vai adquirir matéria-prima, embalagem, ela vai adquirir produtos intermediários, secundários. Então, tudo aquilo que vai movimentar o estoque, ela vai identificar no 0200 o que é, se é matéria-prima, se é embalagem, vai ter a movimentação interna, então vai virar um produto em processo e depois vai resultar no produto acabado. Entrou matéria-prima, movimentou o produto, virou produto em processo e terminou em produto acabado, e aí você vai efetuar a venda deste produto. Então, você tem no SPED fiscal o bloco K. Nem toda empresa é obrigada ao bloco K. Ah, então eu não preciso me preocupar com esse controle interno de estoque, já que a minha empresa não é obrigada ainda ao bloco K. Tem que se preocupar sim, porque uma hora a sua empresa vai estar obrigada ao bloco K, se é que já não está obrigada. Então, você tem que sim tomar esse cuidado todo do controle. Mas antes de existir o bloco K, existe o livro de controle da produção e do estoque, que as indústrias elas já estão obrigadas, indústrias equiparadas a indústrias e importadores,
há muito tempo. Então, quer dizer, não era escrituração fiscal digital, não era o SPED, mas era um livro impresso, que as empresas tinham que fazer o controle de todas as entradas, movimentação interna e a saída posterior. Então, é um livro obrigatório. Se a sua empresa não está obrigada ainda ao bloco K, está obrigada a este livro. Tem estados que abrem mão do livro desde que a empresa tenha as fichas de controle, fichas internas de controle do estoque. Ok, se o estado abrir mão, tudo bem, desde que não esteja obrigada ainda ao bloco K. Agora sim, gente, mesmo que a sua empresa não esteja obrigada ao bloco K, ao controle através do livro de produção e do estoque, porque a minha empresa é optante pelo Simples e esse livro não é obrigado para o Simples. Mas vamos combinar que o controle do estoque, sim, você não é obrigado a entregar a declaração do controle do estoque. Mas quem disse que não é obrigado a fazer o controle desse estoque? Onde está escrito que determinada empresa é dispensada do controle do estoque? Isso não existe. Só se tem algum estado aí muito fora, né, muito bonzinho até demais, que traz essa questão. Mas olha, não tem conhecimento e não faz o menor sentido. Você precisa controlar contabilmente, senão todo o teu registro contábil ele vai ficar furado nessa questão do estoque. A declaração estadual também pede. Lá no Simples Nacional, você tem alguns estados pedem dentro do Sintegra, outros é o livro impresso ainda, mas o registro de inventário, ele é um registro obrigatório. Empresas normais já entregam o inventário, que é o saldo final, dentro do bloco H da escrituração fiscal digital. Você tem também, na parte, todo o lançamento contábil desse estoque. Então, não tem como fugir, gente, o estoque é fato. Então, assim, não estou obrigada a entregar o bloco K, mas eu estou obrigada a controlar, sim, esse estoque. O bloco K, então, ele traz o controle mensal de movimentação do estoque na empresa. Quem está obrigado é indústria, equiparada à indústria ou atacadista. Quem está ou estará obrigado. Tem muita empresa que ainda não está obrigada ao bloco K. Mas, como eu falei, o controle do estoque é obrigatório, independente se você está obrigado a entregar ou não a escrituração fiscal digital. Ah, mas Tatiane, e como que eu faço essa questão de entrar a matéria-prima e sair um produto acabado? Então, entrou tecido, entrou linha, entrou botão, entrou zíper e saiu uma camiseta. Como que eu faço um controle disso? Eu não sei, eu não faço ideia. Dentro da informação do bloco K, você vai ter o que nós chamamos de ordem de produção e você tem lá no K220 a movimentação interna. Então, na ordem de produção é como se fosse a receita. Se fosse um bolo, seria a receita do bolo. E na ordem de produção você vai dizer que para produzir a camiseta, o que é utilizado, quantos metros ou centímetros de tecido, quantos de linha, quantos botões, quanto zíper vai. Quem não está obrigado ao bloco K usa também a ordem de produção, o pessoal chama muito também de ficha técnica. Então, nesta ficha você vai ter o quê? Para produzir essa camiseta, toda a quantidade de matéria-prima que você precisa para a produção daquela camiseta. Então, essa ficha interna de controle interno, ela é muito importante para o controle na indústria, do estoque da indústria. Na verdade, ela é imprescindível, né? Muito bem, nós temos ainda na escrituração fiscal digital o bloco H. O bloco H, ele traz o saldo final do estoque em determinado período. Geralmente, a maioria das empresas elas estão obrigadas ao bloco H somente uma vez ao ano, que é lá no saldo final em dezembro. Você fecha o balanço, tem o saldo final do teu estoque em dezembro, 31 de dezembro. Você tem que informar dentro do bloco H de fevereiro o saldo do estoque no fechamento do balanço, que seria dezembro. Algumas empresas e alguns quinais específicos de atacadista de combustíveis entregam de forma mensal o bloco H, e aí no mês, janeiro tem que entregar dentro de janeiro, fevereiro dentro de fevereiro. Outras empresas aí do lucro real, enfim, tem trimestral, tem anual, então você tem que ver qual é a obrigatoriedade do bloco H para a sua empresa. Em geral, na maioria dos casos é uma vez ao ano, mas nós temos exceções. Também tem obrigatoriedade de informar o bloco H no saldo a questão do saldo do estoque quando ocorre alguma situação prevista em regulamento interno. Por exemplo, mercadoria foi excluída ou foi incluída no regime de substituição tributária. O que vai acontecer? O regulamento diz que a empresa tem que levantar o estoque e fazer o registro desse estoque, dessas mercadorias que foram excluídas ou incluídas. E onde que vai o registro? É no bloco H do SPED fiscal, da escrituração fiscal digital.
Dentro do bloco H da escrituração fiscal digital, vai pedir o saldo final do estoque, não só em valor, ele vai pedir em quantidade também. Então, vai informar o valor unitário, o valor total de cada produto pelo seu código interno, porque daí com o 0200 do cadastro, o fisco já fica sabendo qual é o código de barras, NCM e tudo mais. Então, você vai informar o código interno, o valor unitário, a quantidade, o valor total, a unidade de medida adotada, se é em metros, se é em peça, se é em quilos. Então, você vai ter que informar também a unidade de medida. E, além disso, o pessoal esquece de uma coisa importante. Se o estoque da empresa está em poder de terceiros, tem que informar também. Então, ele questiona lá no bloco H, em poder de quem que está esse estoque? É da própria empresa? Ou é da empresa em poder de terceiros? Ou é de terceiros que está em poder da empresa? Mas, Tatiane, quando que eu vejo isso? Aonde? Aliás, como que eu sei que estoque, como assim esse estoque da empresa em poder de terceiros? Nós temos várias situações, mas olha só, 2 casos bem comuns. Você manda uma mercadoria em consignação para um cliente. Então, à medida que ele vai vendendo, você vai faturando para ele. Então, é mercadoria da sua empresa em poder de terceiros. Ou ainda, você recebe uma mercadoria para industrialização por encomenda. E aí, no fechamento do ano, do balanço, do estoque, essa mercadoria está em seu poder. Então, é mercadoria de terceiros em poder da sua empresa, que é o do informante da escrituração fiscal digital. Então, tem que informar em poder de quem que está aquele seu estoque, ou estoque de terceiros em seu poder. Lá na indústria, então, o que vai acontecer? O fisco ele tem todas as informações, tanto na indústria quanto no comércio, para saber se seu estoque está fechado, está ok, ou o mais aproximado possível do ok. Talvez, a gente não sabe muito, vai depender muito de cada fiscalização, pode ser que seja um fiscal um pouco mais... um pouco menos exigente, pode ser que seja um fiscal um pouco mais exigente. Então, eles vão querer... Vai depender muito de quem está olhando o estoque da sua empresa. Pode ser que ele veja, é uma falha tão pequena, não vou dar bola. Não ligo. Outro já vai se apegar. Opa, se está uma falha aqui, mesmo que seja pequena, vamos ver isso com calma. Então vai depender muito de quem estiver olhando. Agora, cada vez mais é feito de forma eletrônica. Então, muitas coisas vai cair em fiscalização porque o sistema pegou. E aí vai depender de como foi a parametrização para pegar essas questões. Então, tanto na indústria quanto no comércio, tem o controle de notas fiscais tanto da entrada quanto da saída. Então, você vai, dentro da escrituração fiscal digital, você vai ter o registro C100, que é na entrada, vamos supor na indústria primeiro. Entrou a mercadoria pelo C100. Depois você vai ter a movimentação pelo bloco K, quem está obrigado ao bloco K, e você vai ter a saída também no C100, através de nota fiscal. E aí você tem no saldo final lá no final do ano ou do mês, depende de cada empresa, você vai ter o saldo final no bloco H. Então o cálculo para saber se isso está certo é mínimo. Lá no comércio você tem no C100 o registro da entrada, no C100 o registro da saída, no C300 o registro de saídas através de nota fiscal de consumidor eletrônica ou no C400 para os estados que ainda adotam o cupom fiscal. Então o cálculo que o fisco vai fazer é o mínimo. Tem nota de entrada, tem movimentação interna, teve a nota de saída, tem o saldo final no bloco H. Está batendo? Não, não bateu, porque tem o saldo inicial. O saldo inicial está no SPED do ano anterior, ou do mês anterior, ou do trimestre anterior. Então, ele vai pegar o saldo inicial, que está no outro SPED, mais as compras, menos as saídas, tem que bater com o saldo final que está no bloco H. Então, até uma criança faz essa conta. Imagine um super sistema, como o fisco vem adotando. Gente, então assim, o fisco tem controle através das notas de entrada, das notas de saída, cada vez mais eletrônicos. A nota fiscal de consumidor eletrônica, por exemplo, é um fato. Tem a escrituração fiscal digital, ainda tem o Sintegra em alguns casos. Tem os registros contábeis, que também já é através do SPED fiscal, né, do sistema SPED, perdão. E nós temos também alguns estados que implantaram controles a parte da escrituração fiscal digital de estoque. Olha só, vou dar um exemplo. Lá em Santa Catarina, existe um controle de estoque chamado Bloco X, que não tem nada a ver com o SPED, com o sistema SPED. A ideia é a mesma, mas não está dentro do sistema SPED. O Bloco X, que na verdade o nome correto é Bloco 10, ele controla o estoque da empresa. Então você tem que mandar todos os dias, isso é para quem está obrigado à nota fiscal de consumidor eletrônica e para quem está obrigado ao cupom fiscal, que seria para o comércio.
Santa Catarina ainda tem a questão do cupom. Então, todos os dias é enviado a redução Z, que é o documento de venda diária, junto com a quantidade. Então, vai o valor da venda, a quantidade, a tributação de cada produto, com os devidos códigos. NCM, 7, código de barras. Era, final do mês, mandado, enviado o saldo final do estoque, mas com tanta pressão, o Estado acabou deixando uma vez ao ano, ficou na mesma lógica do bloco H lá do SPED fiscal, é uma vez ao ano ou quando o fisco determinar. Então, mesmo assim, você vai informar através do bloco X, no caso do Simples, porque empresas normais vão entregar pelo SPED, mas empresas do Simples vão entregar pelo bloco H o saldo final do estoque. Então, são controles à parte do SPED fiscal que o Estado vem adotando. Então, aí a gente vê a preocupação do fisco em relação à questão do estoque, porque ele sabe que ali tem muita sonegação. Ali vai ser uma mina de ouro. Gente, se os estados, se a Receita Federal, se eles forem muito rigorosos na questão do estoque, vai ser difícil a empresa que não vai cair em uma notificação. E a gente sabe muito bem, às vezes não foi má fé, como eu falei no começo. Tem questão que é má fé? Tem, sim. Sabe que tem. Principalmente nesses casos que o registro contábil está com um valor enorme e fisicamente está muito baixo. Com certeza foi vendido sem nota. Mas tem casos que foi só um erro do dia a dia, né? Não foi má fé, foi erro de operação. E aí, como é que vai ser? Então a gente vai ter que ir vendo, né? Vai ter que pagar literalmente para ver. Agora que a questão do estoque é de suma importância você já ir resolvendo, conversando com o seu cliente, sabe o que é. Mas se entra sem nota fiscal? Não tem como você aceitar uma mercadoria sem nota. Claro que tem situações que você acaba tendo que emitir uma nota de entrada, mas eu vou explicar já as questões. Primeiro, pode entrar mercadoria sem nota? De jeito nenhum, tem que ter nota fiscal. Como que isso vai movimentar o estoque? O meu fornecedor é contribuinte do ICMS? Ele sim, ele é contribuinte, então ele tem que emitir a nota fiscal, ponto final. Se ele não quer emitir a nota, compra de outra pessoa, porque não dá, de outra empresa, porque não dá para comprar dele. Ah, mas o Tatiane é um produto específico que só tem este fornecedor e ele só vende se eu aceitar metade da nota. Metade das mercadorias em nota, outra metade sem nota. A gente sabe, infelizmente, que ainda acontece isso. Não deveria, mas acontece. E agora? Aí não tem solução? O regulamento jamais vai trazer um absurdo desses. O que eu vou dizer? Não tem uma saída. O que eu teria que dizer perante o regulamento é: não dá para comprar dele, porque ele tem que emitir nota fiscal. Então você não pode aceitar meia nota ou uma nota fiscal a um terço, a um quinto, que eu já ouvi falar que tem aí alguns tipos de empresas que fazem. Então está tudo fora de cogitação. Então, entrada com um documento fiscal e saída com um documento hábil. Por que eu fico frisando esse documento hábil? Porque, veja bem, pode ser que a empresa esteja obrigada à nota fiscal de consumidor eletrônica, porque ela vende para pessoa física. Então, ela não pode, neste caso específico, emitir a nota fiscal eletrônica tradicional, porque ela tem que fazer a nota de consumidor eletrônica, a não ser que o teu regulamento diga que pode, você pode escolher entre um documento ou outro. Mas, em geral, você tem que olhar qual é o documento hábil que acoberta aquela operação de saída. E não emite só nota fiscal em venda. Você doou a mercadoria que está em estoque, você bonificou o seu cliente ou até mesmo deu de brinde, saiu de graça para o seu cliente. Tem que ter documento fiscal, senão como é que vai sair isso do estoque? Não dá para fazer ajuste. O pessoal acaba fazendo, mas não pode. Tem que ter o documento hábil para documentar aquela operação, mesmo que ela não tenha sido venda. A mesma coisa na entrada. Você não comprou, você ganhou. Você recebeu em bonificação. O teu fornecedor, quem mandou para ti em bonificação, tem que emitir a nota fiscal de remessa em bonificação para sua empresa. Então, não é só compra e venda que movimenta o estoque. Você tem que observar as entradas. Recebeu de graça, mas o que vai acontecer? Ah, eu vou colocar para vender ou também vou dar de graça. Movimentou o seu estoque? Então, tem que fazer os registros fiscais e contábeis. No caso, quando que eu posso receber sem nota fiscal? É quando você compra de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica não contribuinte. Aí, neste caso, tem estados, aí você tem que ver no seu estado, mas em geral você pode emitir uma nota fiscal de entrada para acobertar aquela operação. Ou o fornecedor pessoa física ou empresa não contribuinte emite uma nota fiscal avulsa, caso o estado dele tenha essa possibilidade de fazer a nota avulsa. Então, nessa questão, tu tens que ver com o teu estado. Se ele aceitar a nota avulsa, ótimo, a pessoa física ou a empresa não contribuinte emite a avulsa, você escritura e vida que segue. Se não existir a nota avulsa ou se teu estado permitir, a maioria permite, você faz a nota fiscal de entrada. Ah, você comprou um produto usado do João. Você é uma empresa que vende, vamos supor,
Móveis usados. Então, comprou uma mesa usada do João. O João, pessoa física, você emite uma nota fiscal contra o João. Não é contra a própria empresa, porque quem vendeu para você foi o João. Então, você é para revenda essa mesa? É. Então, você faz a nota fiscal com CFOP 102, compra de mercadoria para revenda. E aí, você vai registrar essa mesa no seu estoque normalmente. Então, quase tudo tem solução, quando é legal a operação. Uma pessoa física pode vender? Esporadicamente pode, porque se for uma coisa de rotina, daí ela tem que abrir empresa, daí é outra história. Mas um produto usado da casa dela, que ela vendeu, e ela vai vender outro daqui 1 ano, 2, e olhe lá, se é que vai vender na vida dela outro produto, aí eu não vejo nenhum problema de considerar ela um não contribuinte. Aí você pode fazer a nota fiscal de entrada. Agora, adquirir sem nota e você não ter nota nenhuma para jogar isso no teu estoque, isso não existe. O que o pessoal compra muito de banco por causa da questão de leasing, terminou o contrato, ficou com o bem e agora eu preciso da nota fiscal, porque antes veio só o contrato do leasing. Encerrou o leasing, vou ficar com o bem, então eu emito uma nota contra o banco, já que ele não tem inscrição estadual. Ok, tranquilo, porque tem previsão legal para ele. Você faz a nota fiscal de entrada. O que não tem previsão legal é o estoque ser negativo. Isso não existe, gente. Pelo amor de Deus, estoque negativo é o quê? Eu vender uma coisa que eu não comprei. Não entrou para mim nem de graça e nem por compra. Não tem nota de entrada e eu vendo com nota. O que vai dar? Negativo. Eu não estou dizendo aqui que o que você compra sem nota, você tem que vender sem nota, porque isso não existe. Você tem que comprar com nota e vender com nota. Documento hábil. Então, o estoque negativo fica evidente que a empresa vendeu uma coisa que ela não comprou, que não entrou para ela. Aconteceu já uma situação que eu fui comprar um equipamento eletrônico, e uma loja, tudo certinho, não foi de pessoa física. E aí eu pedi o cupom, porque como a minha empresa ela não é contribuinte, ela é de treinamento, eu posso aceitar. Aqui em Santa Catarina ainda existe o cupom fiscal. Estamos iniciando a questão da nota fiscal de consumidor eletrônica bem devagar, mas estamos começando. Então, eu posso aceitar cupom. E aí, ele assim, tudo bem, só que o produto eu ainda não registrei e tá como produto não cadastrado. Você aceita? Pelo menos ele me perguntou antes, porque tem uns que eu já vi que eles entregam e nem falam nada. Aí eu assim, gente do céu, eu dou treinamento nessa área e eu aceitar um cupom fiscal como produto não cadastrado, é o cúmulo do absurdo, né? Aí eu disse, não, de jeito nenhum. Aí ele disse, não, mas eu não vou ter tempo de fazer o lançamento da entrada hoje. Aí eu assim, eu sei que é errado porque o cupom é pela circulação, mas eu prefiro então esperar para outro dia. Eu disse, não, beleza, amanhã eu passo aqui e pego então, porque eu preciso do equipamento e eu preciso do documento fiscal. Outro dia ele me mandou, cadastrado certinho. Agora, se eu tivesse aceito, se fosse na pessoa física, a maioria, digamos, eu não ia aceitar, porque como eu falei para vocês, não faz sentido eu dar um treinamento sobre isso e aceitar um documento errado. Não faz o menor sentido. Mas a pessoa que não sabe disso, para ela o que interessa é que ela está com o documento. E aí já pensou depois você precisar da garantia, apresentar o documento com produto não cadastrado? Como é que você vai provar que é aquele seu produto? Tá errado, né? O estoque dele ficou uma bagunça. Então não existe isso. Gente, então o estoque negativo é fora de questão. Tem como ajustar isso dentro do SPED fiscal? Não, como é que eu vou ajustar o estoque negativo? Eu tenho que dar entrada. Então já me perguntaram assim, Tatiane, meu estoque está negativo. Posso emitir uma nota de entrada? Porque se o estoque está negativo, eu faço uma nota de entrada, bateu, zerou. Não tem previsão legal, imagina se o Estado ia colocar uma situação dessa, o fisco, não só o Estado. Falo muito Estado porque eu trabalho mais com o Estado, mas o fisco como um todo. Não tem saída, gente. A questão do estoque negativo é um caso muito sério, que quando chega na contabilidade já aconteceu tudo. Então a gente fica meio que sem chão. O que é que eu vou fazer agora? Então qual é a solução? A solução é resolver na fonte. O sistema do teu cliente não deixar emitir um cupom se o produto não está cadastrado, emitir a nota se o produto não está cadastrado. Nada de produto não cadastrado. Não dá. Não está no estoque esse produto, não tem como vender. Obrigar ele lá e emitir a nota fiscal. Desculpa, escriturar a nota fiscal. Ou exigir do fornecedor a nota. Ele já deveria ter feito. Então, o negócio é resolver lá na fonte. É o sistema não deixar passar. Porque os registros fiscais vão deixar passar. E como que eu resolvo? Já pensou? Esse bloco X que eu falei para vocês, que Santa Catarina começou a exigir,
O estoque negativo passa. E aí aparece bem lá para o fisco, posição do estoque, negativo ou positivo, situação do estoque, negativo ou positivo. Quer dizer, passa pela validação e fica lá como negativo. Já pensou? Então ali é imprescindível que o sistema não deixe passar. Olha, o estoque negativo não vai? Não deixa, porque senão o buraco é mais embaixo, né? É complicado. Solução fiscal para isso não existe, até porque não teria cabimento da parte do fisco colocar no regulamento como resolver estoque negativo. Que é a mesma coisa ele está dizendo, pode sonegar à vontade. Neste caso, não, né? Sonega porque o teu fornecedor não emitiu a nota. Você emitiu a nota, pagou o imposto, mas teu fornecedor não. Então alguém sonegou nessa história. E pode ser que o problema seja pior ainda, depende, pior, não sei se tem pior que isso, mas pode ser que o problema seja outro. Ele está negativo porque foi baixado errado, não porque foi má fé. Você estava sem estoque, vendeu o produto A e quem emitiu o documento baixou o produto B e aí o produto B não tinha no estoque, ficou negativo. Então é mais essa questão do sistema não deixar orientar o pessoal também que cuida disso. Um outro ponto que tem que ser resolvido que envolve a questão do estoque é as baixas por perda, furto. Então foi lá, alguém sumiu a mercadoria, desapareceu, simplesmente sumiu, não sei o que aconteceu. Então provavelmente foi furtado. Aí tu tens que ver na legislação interna do seu estado qual é a burocracia para você baixar isso do estoque. A maioria dos estados não permite que você só baixe do estoque e acabou a história. Ah, vai lá, baixa do estoque e deu. Não, tem processos, boletim de ocorrência. Ah, foi chuva, muita chuva, documento da Defesa Civil. Então você tem que ver no seu estado qual é a burocracia para baixar isso do estoque. Nota fiscal tem previsão legal, que é para 5927, que é a baixa de estoque em decorrência de perda. Essa perda entra furto, né? Roubo, furto, obsolescência, produto que passou da validade, quebrou, é qualquer situação de mercadorias que você tenha no estoque que não é mais, não serve mais para comercializar, quebrou, estragou, vai pro lixo. Eu gosto de frisar essa questão que vai pro lixo, para lixeira, porque tem produtos que às vezes ficam obsoleto, não serve para você vender, mas serve para uma empresa de reciclável. Para sua empresa não serve mais. Mas se você doar ou vender para uma outra empresa, ela derrete o teu produto e ela transforma em outra coisa. Então, neste caso, não é perda, você não perdeu o produto, ele não foi para lixeira. Você pode vender ele, claro, às vezes com preço muito menor do que se ele não tivesse obsoleto, mas ele não é perdido, não foi perdido. Então, você emite uma nota fiscal de venda ou de doação, aí depende do que aconteceu, para essa empresa que vai receber esse seu produto que para ti não serve mais. Então, para te baixar como perda, tem que ir para a lixeira. Então, entrada sem nota fiscal, impossível, não tem como, né? Ou você exige do seu fornecedor, ou se o seu fornecedor não for contribuinte do ICMS, uma pessoa física, você mesmo pode fazer a nota fiscal de entrada, daí tem previsão legal para isso. Ah, mas e se a entrada for de produtor rural? A maioria dos estados não aceita que a nota fiscal de produtor rural para a escrita fiscal. Aí você faz o que nós chamamos de contranota. Então, vem de um produtor rural, é a nota de produtor. Modelo 4, alguns estados já têm a nota eletrônica de produtor rural. Recebendo aquela nota, você tem que ver como que o seu estado enxerga isso. Se o seu estado aceita a nota de produtor para a entrada, você já registra a nota de produtor no seu registro de entrada e entrou no estoque. Se ele não aceita, você faz o que nós chamamos de contranota. Então, você recebe a nota do produtor, emite uma nota fiscal de entrada que nós, como contranota. Ah, eu comprei maçã do produtor para fazer doce de maçã, geleia de maçã. Então, você faz uma entrada no 101, porque é compra de matéria-prima. E aí entrou no seu estoque. O que não pode é aceitar do produtor ou do pescador, tem regiões que a parte de pescador é muito forte. Em Florianópolis, por exemplo, eu falo de Santa Catarina, então em Florianópolis, na região litoral, a questão de produtor são os pescadores. Então, eles também têm o registro de produtor, eles emitem a nota quando vende os pescados, produtor, e aqui nós temos que emitir a contranota, porque a nota de produtor não serve para escrita fiscal. Ela não registra a entrada física do estoque. Então, ele faz a nota de pescador, que é a mesma de produtor, e aí a empresa faz a nota de entrada de contranota e aí entrou no estoque. Já na região oeste, o agronegócio é muito forte, é a mesma linha de raciocínio. Comprei trigo, ou arroz, ou soja, enfim.
com o produtor rural, emito a nota fiscal de entrada, que é a contranota, registrou e pronto, vida que segue. O que não pode acontecer, e já aconteceu, trouxeram para mim a seu Tatiane, eu compro de um pescador o peixe, a empresa é um restaurante, compra peixe de um pescador, e ele não emite nota. Assim, não, aí eu fui com toda essa história que eu falei para vocês. Exige dele a nota de pescador, de produtor. Aí o que ele me disse? Ele não tem. Assim, não, mas ele tem que ter. Aí tem o registro. Aí eu fui explicando tudo. Assim, não, ele não tem porque a carteirinha de pescador dele foi cassada. Ora, veja bem, se a carteirinha de pescador dele foi cassada, ele não pode estar pescando. Então, assim, são muitas irregularidades que acontecem no dia a dia. E essa questão dele estar pescando irregularmente, porque a carteirinha dele foi cassada, interfere no estoque da tua empresa. Agora, vê se pode. Uma outra situação que acontece no dia a dia. Extração, produção agropecuária. Eu não comprei de terceiros. Eu extraí, vamos supor, extração de areia. A minha empresa é um comércio varejista de material de construção e também vende areia que ela mesma faz a extração. Ela tem um terreno, vai lá e extrai areia. E agora? Como que eu faço a entrada dessa areia? Eu não comprei de ninguém, não é produtor rural, não tem como eu emitir a contranota. Aí o regulamento traz uma previsão. No caso de extração, a própria empresa emite uma nota de entrada. Não tem um CFLP próprio ainda, não foi criado, mas você faz um 949, extração de areia, por exemplo. E aí coloca o valor ali de custo da extração, se não me engano, areia em metro cúbico, conforme a unidade de medida adotada para aquele produto. Entrou no teu estoque, vai vender com nota. Fechou. Mesma coisa na produção agropecuária. A minha empresa tem colheita de maçã, ela vende maçã e ela mesma tem o plantio. Ela vai lá no pomar, tira a maçã e vende. Então, essa entrada da maçã, porque se você for no pomar, tirar a maçã e vender, o estoque vai ficar negativo. Vai sair uma coisa que não entrou. Então, você vai ter que fazer o quê? Emitir uma nota fiscal de entrada como colheita de maçã, retirada do pomar, em quilos, ou aí depende de toneladas, e joga isso para o teu estoque. Ok, fechou também. Ah, a minha empresa é agro, ela é uma agropecuária, ela cria gado, e aí nasceu um bezerro. Como que eu faço? É a mesma coisa. Emite uma nota fiscal de entrada, nascimento de bezerro, com a descrição certinha ali, vai jogar para o teu estoque essa quantidade de bezerros que nasceu. Então, no caso de extração, de produção agropecuária, tem previsão legal para resolver. A própria empresa pode emitir a nota de entrada. E está escrito isso no regulamento. E para encerrar essa palestra, uma outra questão que nós temos também, que pode interferir no seu estoque, é a retirada do estoque para uso interno, para uso e consumo, para ativo mobilizado. Como que eu faço isso? Aí depende do seu estado. Tem estados que têm previsão legal de você emitir uma nota fiscal de retirada do estoque e aí baixou. Tem estados que nem mencionam o caso. Por exemplo, Santa Catarina não menciona nada. Parece que nem existe isso. Só que nós sabemos que existe. Não tem cabimento você comprar, por exemplo, um material de limpeza para uso e consumo se você tem isso no seu estoque para revenda. Você vai retirar do estoque e vai fazer a limpeza do seu local. Só que tem que baixar isso do estoque, porque não existe mais e não é perda. Então, se alguém te orientar a fazer isso como perda, para mim, Tatiane, está completamente errado, não é perda. Como que é perda? Você tirou para uso e consumo. Então, o certo aqui, por exemplo, em Santa Catarina, como não traz nada, é fazer controle interno e baixar esse estoque. Só que o pessoal acaba emitindo nota, uma 5949, transferência de estoque para uso e consumo, porque daí não aparece nos registros fiscais que baixou esse estoque. Então o pessoal arrisca fazer nota fiscal. E o próprio fisco informalmente diz, olha, emite uma 5949 e baixa isso do teu estoque e só diz que é para uso e consumo, que para a gente está tudo ok. Pelo menos a gente vê isso. Mas não tem dentro do regulamento. Pelo regulamento eu teria que te dizer o seguinte, olha, tu tem que fazer controle interno, gerar um relatório para mandar para a contabilidade e baixar lá também. Só que talvez se o Estado pegar a saldo inicial, mais compras, menos vendas, para bater com o saldo final, não vai bater a conta porque não teve nota fiscal de saída, teve só um controle interno. Aí, se ele vier a questionar, você vai ter toda a documentação para comprovar, não, tá aqui, ó, foi um controle interno, tem aqui o relatório, tá o lançamento contábil para ver de onde é essa falha. Então, o pessoal não gosta muito. Quem gosta de fazer o estoque corretamente, quem faz corretamente, acaba emitindo a nota para não correr o risco dessas falhas, porque daí a contabilidade não vai baixar com a escrita fiscal. Então, acabam fazendo a nota. Não é o 100% correto, mas pelo menos o estoque fica certo. Então, são situações que os fiscos ainda têm que resolver, né? E aí a gente vai seguindo. Então, gente, o recado que eu queria dar para vocês era esse. Então, tomem bastante cuidado com essa questão do controle do estoque, porque pelo que a gente vê
pelo andar da carruagem, o fisco vai focar nisso. Nós vemos isso no SPED como um todo, a escrituração fiscal digital mais ainda, porque tem o bloco K, tem o bloco H com saldo final, tem as notas fiscais de entrada e saída. Então, o SPED fiscal é uma ferramenta, é uma tremenda ferramenta para o fisco olhar se o teu estoque está correto, se está com falhas, se essa falha é tão grande assim, se é mais ou menos, aí ele vai comparar com contabilidade. Hoje a gente vê muito pouco os estados, os auditores fiscais ir contar fisicamente o estoque. Mesmo assim, a gente tem que tomar esse cuidado para deixar bem certinho. Então é isso, eu vou ficando por aqui com aquele sonho que o estoque um dia vai dar certo. Eu desejo a todos muita saúde, muita sorte e que a gente passe essa fase de pandemia com o menos de dano possível, tanto na saúde quanto psicológico, na economia. E até a próxima, gente. Então vamos lá, vamos seguir que vai ficar tudo bem.